E nesse momento, quando são 16 horas, 8 minutos, a gente recebe no Tá na Roda desse domingo o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que chega agora no Tá na Roda para falar conosco. Embaixador, um prazer te receber aqui no Tá na Roda. Qual é a posição da Embaixada de Israel no Brasil a respeito desse conflito? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Esse conflito é um conflito que é um problema para Israel e é um problema de maneira geral. É uma uma nova escala nas relações, no conflito entre Israel e o Irã, porque o Irã já está em conflito indireto com Israel desde outubro, ainda antes, mas em outubro, quando o Hamas atacou Israel, isso foi uma coisa que recebemos de uma maneira bem clara o envolvimento do Irã junto com o Hezbollah, com o Hamas, com a Jihad Islâmica, com Houthis em Iêmen, que através dos proxies elas lutaram com Israel. Agora elas lutaram diretamente com Israel, digamos, lançaram da terra deles contra Israel centenas, mais de 300 mísseis de cruz, mísseis balísticas, drones, todos armados, claro. Então, quando está fazendo isso, mais de 300 tipos de armas, a ideia é fazer danos, vítimas em Israel de maneira possível. O fato que Israel conseguiu bloquear e evitar estes danos é uma outra coisa, mas as intenções de iranianos eram de criar mais destruição que possível, mais vítimas que possível em Israel, e isso é uma coisa que não podemos aceitar. Embaixador, a gente vai abrir aqui para algumas perguntas. Quem vai te fazer uma pergunta agora é o comandante Robson Farinazo. Boa tarde, senhor embaixador, tudo bom? Bom domingo para o senhor. Eu queria saber o seguinte, se a situação dos brasileiros em Israel, né, é segura, se o senhor vê necessidade de se organizar assim uma retirada do pessoal para o Brasil, como é que o senhor poderia assim dizer, se o senhor dá algum conselho para os brasileiros que estão em Israel, como é que o senhor lida com essa questão? Eu não conheço nenhum pedido, nenhuma organização do lado do Brasil, seja em Brasília ou aqui em Israel, em Tel Aviv, na Embaixada do Brasil, sobre este tipo de evacuação ou partida de brasileiros de maneira organizada. Acho que não tem um perigo imediato para brasileiros que moram aqui, pessoas de dupla nacionalidade, alguma coisa assim, e espero que não vamos ter esta necessidade. Mas, como disse, não conheço nenhuma iniciativa para este tipo de ação. Embaixador, agora a pergunta é do nosso especialista de relações diplomáticas aqui do programa, o professor Manuel Furriela. Boa tarde. A minha pergunta seria diretamente relacionada com a posição da embaixada em relação ao posicionamento brasileiro, as colocações feitas agora sobre o conflito, sobre especificamente esse ataque. A gente já acompanha algumas das colocações feitas pelo governo de Israel, mas eu gostaria de ouvir um pouco também o senhor a respeito de como acredita que tem sido colocado pelo governo brasileiro o posicionamento sobre esse ataque em específico agora vindo do Irã. Você está falando sobre anúncio, a press release, digamos, do governo do Brasil, do Itamaraty, então, que saiu ontem à noite. Isso não foi com nenhuma condenação contra este ataque brutal e direto de Irã para Israel. Você está falando sobre outra coisa, então me direciona nesse sentido.
posicionamento do governo brasileiro sobre a nota expedida pelo Itamaraty. Sim, então, como disse, falta lá um tipo de condenação mais clara contra este tipo de ataque. Não sei se falta porque parece lógico para o Itamaraty que este ataque acontece ou por outra razão, mas a expectativa, a esperança de mim como embaixador de Israel em Brasil, ou acho que o Ministério das Relações Exteriores em Israel também, que o Brasil vai condenar este tipo de ataque. E isso não aconteceu. Então, é pena, porque acho que o Brasil, como país que sempre fala sobre a paz e a maneira pacífica de resolver coisas, acho que não pode aceitar, não deve aceitar este tipo de ataque tal direita de um país a outro, da Irã para Israel. Embaixador, agora quem vai fazer uma pergunta para o senhor é o Diego Tavares. Embaixador, muito boa tarde, um prazer falar com o senhor aqui no Tá na Roda. Antes do senhor entrar aqui para a entrevista, nós falávamos a respeito da participação do Conselho de Segurança da ONU na possível resolução desse conflito e como, de certa forma, o Conselho falhou em dirimir o conflito entre Israel e Hamas. Qual que é a eficácia, a eficiência do trabalho do Conselho de Segurança da ONU na tua avaliação em relação a esse novo capítulo do conflito, agora com esse ataque direto do Irã ao Estado de Israel? O Conselho de Segurança tem mistura de interesses e nem sempre todo mundo vê as coisas da mesma maneira. Na maioria dos casos não é acaso. E aqui neste assunto de ataque de Irã sobre Israel, além de condenar isso de uma maneira bem clara, esclarecer que isso é uma coisa que não é aceitável, pode chamar para sanções sobre Irã, sobre as guardas revolucionárias, o braço de Irã, que está responsável por todas as atividades apoiando o terror no mundo todo, especialmente no Oriente Médio, mas não é só no Oriente Médio. A definição dos guardas revolucionários como organização terrorista também pode ser uma ponta de que o Conselho de Segurança se realmente chega para este tipo de definição. Isso é uma coisa, acho que pode ser prático, um resultado para este encontro emergencial do Conselho de Segurança. Muito bem, a gente está conversando aqui com o embaixador de Israel no Brasil. Eu quero agradecer demais a participação de Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, que falou conosco no Tá na Roda nesse domingo na Jovem Pan. Muito obrigado, embaixador, sempre um prazer te receber aqui na nossa programação. Ok, muito obrigado e boa tarde para todos. Uma boa tarde.